Antes de botar a palavra ao nosso secretário da CDM, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler um texto, meus irmãos, que fala sobre a visão que Paulo teve lá em Troades. Que nesta manhã maravilhosa, essa abertura, os irmãos possam ter visões de Deus. Que Deus possa abrir sua mente e seu coração de uma maneira especial. Ministrando o seminário e pregando no encerramento deste evento, amém? Vamos dar um bem-vindo ao Dr. Pochete, digamos todos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos lá. Obrigado. Bom dia, irmãos. A graça e paz da parte do nosso maravilhoso Senhor. Eu fiquei preocupado que nós não chegaríamos a tempo, mas eu percebi que os irmãos já estão sem preocupação, ninguém desmaiou, ninguém dormiu e caiu da cadeira, de modo que, mesmo atrasadinho, a gente possa falar dos grandes temas que a gente tem na mente. Como é bom estar com os irmãos. Eu quero abrir a minha Bíblia com um texto que os irmãos devem conhecer muito bem. Efésios capítulo 4. Então Paulo ditou a carta e esse irmão Tíquico ficou escrevendo. Eu fico muito grato por esse irmão, porque se ele não tivesse escrito, nós não teríamos esta carta maravilhosa. Portanto, a colaboração é uma marca do Novo Testamento. Ninguém trabalha sozinho, nem o apóstolo Paulo. Vamos lá ler capítulo 4. Eu quero começar a minha leitura no versículo 7.
A cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo das alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. A palavra doreia, dons, não é a palavra carismas, porque normalmente falamos a palavra carismas. Realizem sua função. Vamos orar pedindo a bênção especial do Senhor. Diz que Deus, através do seu Filho amado, escolhe pessoas, líderes, para fundar, para cuidar da sua igreja. Nosso estudo, nesses 3 dias, será sobre que tipo de pessoas Deus escolhe, como que Ele treina aquelas pessoas, ou prepara aquelas pessoas. A palavra aqui em 4:12 é essa palavra, para treinar ou preparar os diáconos, diz o texto, que todo mundo reconhece em português, diáconos. E a palavra diácono significa servos, servos de Cristo, que se espalham e vão fundando igrejas ou comunidades locais em todo lado. Eu ouvi esta manhã daquele que chegou aqui em 1935, aqui no Brasil, e fundou a primeira igreja de Cristo Pentecostal, daí espalhou-se em todo o país, que é uma das grandes, mas maravilhosos milagres que Deus tem feito através dos obreiros que, enviados por Cristo, cumpriram a missão que Deus lhes deu. Portanto, irmãos, temos aqui uma grande, mas grande privilégio e uma igualmente grande responsabilidade. Privilégio implica em responsabilidade. Muito bem, começamos pensando sobre aquele pessoal de nossas igrejas que não fazem nada. Ficam lá sentados. Não sei se eles escutam bem a palavra ou não. Eles ficam lá. Eu já pastorei várias igrejas na minha vida, que está acabando. E quando eu tinha 27 anos, eu comecei a pastorear em New Jersey, lá na América do Norte, e a gente percebeu que havia gente lá que não se envolvia de forma alguma. Aliás, no fim do ano, que eu fui lá pastor apenas interino, eu cheguei na casa de uma senhora, apertei a campainha, ela abriu a porta e disse: quem é o senhor? Igreja, pastor da igreja Ugano. E ela pergunta: quem sou eu? Limpar o líder. Nós temos essa dificuldade, porque nós temos um trabalho de abertura de novas igrejas, e nós temos uma proposta de abertura dessas novas igrejas, e nós estamos investindo na formação de obreiros, né? Mas nem sempre nós conseguimos acertar. O texto que o senhor leu mesmo disse a respeito da escolha de Jesus, e ali naquela escolha, Jesus já sabia que alguns não dariam certo, e mesmo assim ele fez a escolha. De acordo com a experiência do senhor, o que
nós poderíamos fazer, ou que características nós poderíamos buscar nesse tipo de líder, para que nós pudéssemos não acertar todas as vezes, mas errar menos? Isso mesmo que a gente tem que falar amanhã. Quais são as características das pessoas que vão fazer se tornar bons líderes, especialmente no trabalho pastoral. Ser fundamental é a escolha e o treinamento, uma vez que escolheu. Mas como a gente vai falar sobre isso amanhã, eu gostaria que, se tiver outras perguntas que mais ou menos tocam no assunto, sem buscar quais são as qualidades básicas, essenciais, bíblicas para o líder, que nós possamos discutir esta manhã, seria muito bom. Eu não quero chover no mar, chover no interior de Pernambuco, onde falta água, o Ceará, ou qualquer outra área, Piauí, não sei onde, não está chovendo, diz que tem uma seca tremenda. A gente não deixa chover 2 vezes onde não precisa de água, tem água demais. Quais são as perguntas que alguém aqui tenha que a gente ainda não planeja tratar amanhã? Rogério, como que o senhor vê hoje a ação dos líderes para o discipulado no Brasil? Como eu vejo os líderes? A ação de discipular hoje. Bem, eu creio que muitos que eu conheço, tem um problema que eu não conheço muito, mas aqueles que eu conheço que estão fazendo o discipulado estão sendo muito abençoados nesse ano. E que tem um plano muito bem traçado. Esse plano traçado com aquele irmão Jim de Portugal. Eu tenho um irmão em Atibaia, São Paulo, que Deus tem usado muito nessa área de discipulado, chamado Mendes, um dos nossos alunos e tem sido muito abençoado. Irmão da igreja de Beck, de São Paulo, também tem sido abençoado nessa área. A igreja presbiteriana de Central de Manaus tem sido muito abençoado. O número de membros tem crescido sempre, até milhares de membros, e principalmente a igreja de Santarém. Você aqui conhece a igreja do pastor Eide Kluber, que teve a ideia que todo crente deve ser discipulador e discipulado. A igreja tem mais de 30.000 membros. Imagina, numa cidade do tamanho de Santarém. E eles não somente têm discipulado pessoal, comum, inclusive o próprio líder da igreja principal, titular, pastor ele, é discipulado por alguém. Quer dizer, é cobrado como que nós estamos vivendo esse texto, essa mesma ideia que a gente falou nesta manhã. Né? Que o Senhor está fazendo em termos de cumprir as palavras de Cristo, os mandamentos de Deus. Mas eles também têm pequenos grupos. Pequenos grupos têm uma vantagem de criar muita comunhão. Quando uma igreja cresce muito, como a igreja de Santarém, chamada Igreja Paz, PAZ, Projeto Amazonas, quando uma igreja cresce muito, tem mais de 1.000 membros, pequenos grupos são fundamentais, porque os pastores, os líderes da igreja não estão sabendo o que está acontecendo nas vidas, quem está vivendo a vida que está vivendo, quem não está vivendo, quem está com problema de... Pequenos grupos, em que a gente estuda a Bíblia para saber como que eu devo viver. A igreja Pastor Lavo, em Porto Alegre, está com grupos pequenos. A igreja de Miramar, Batista de Miramar, em João Pessoa,
onde a gente ir amanhã está querendo começar um plano de discipulado, então a gente pretende ir para lá também amanhã para falar sobre esse mesmo tema, depois do trabalho aqui, e Deus nos ajude nesta área. Quem mais gostaria de... O pastor disse que sobre a questão do desperdício, que um dos fatores, parece que o que o irmão mais falou, foi a questão da igreja, do povo, aqueles que são folhas, não crerem que é Deus que está falando, mas é o pastor só que está falando. Entende? Porém, assim, existem alguns outros fatores que levam para as pessoas a serem só folhas, ou esse fator, na verdade, é o principal. Existem outros fatores. E o que nós podemos fazer para apagar esses outros fatores? Obviamente, há outros fatores. E principalmente o fator que eles olham para o pastor e dizem: ele não é um homem de Deus, não. Deus só usa instrumentos limpos, instrumentos que não estão cheios de aquele barulho na linha telefônica, tanto que a gente não dá para nem distinguir as palavras. A gente tem que escutar o telefone que a gente não dá para saber o que está falando a pessoa. Então são aqueles tipos de choque, ele falando, mas a sua vida não corresponde, farsante. E Paulo teve que contender com isso constantemente. Deixa eu ler um texto onde ele fala desses chamados falsos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 13 diz assim: pois tais homens, deixa-me ler o versículo 12 para saber quem viu a mim. Continuarei a fazer o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, iguais a Paulo, aos seus companheiros, nas coisas que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo, e isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos fingem que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Dá para perceber claramente que as ações desses falsos apóstolos não condiziam com sua palavra. Então, a gente tem uma vida que não condiz com aquilo que a gente está falando. Não dá em nada. Não dá em nada. O poder na palavra não existe. E a palavra de Deus tem poder. Paulo diz: eu vou chegar em Corinto, capítulo 4, diz isso. Eu vou chegar para testar a palavra daqueles oponentes de Paulo, daqueles inimigos. Vou testar o quê? O poder que eles têm. Diz o poder de Deus, obviamente. Isso é fundamental. O que mais gostaria de... Sobre os discípulos, a personalidade, fala da personalidade do Trovão, tantos outros. Quando a nossa personalidade nata pode interferir no aprendizado que recebemos, e cada um receber de acordo, né? Quanto isso pode interferir? Porque às vezes tem pessoas que dizem: eu nasci assim, eu não vou mudar. Então, se você ficar até o grande Gabriel, nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Né? Então, quando, mesmo recebendo o bom ensino da mesma pessoa, como nós estamos aqui, quando a nossa personalidade
pode interferir, ou os próprios discípulos de Jesus. Como eles receberam isso, por favor? Personalidade. E fascinantemente saiu um estudo PhD, doutorado da Universidade de Califórnia, de doutora Lois Dodds, uma senhora que estudou o seguinte tema: a transformação, o poder do Espírito Santo na transformação da personalidade. Fantástico, irmãos. Imagina uma tese para doutorado mais alto que dá para chegar academicamente, sendo aceito por uma universidade totalmente secular, com o tema desse: poder do Espírito Santo na transformação da personalidade. Por que ela ganhou PhD? Porque ela demonstrou com fatos que personalidade pode ser transformada. 12 pessoas que ela escolheu para contar a história deles e como eles foram mudados pelo poder do Espírito. E eu acredito que qualquer pessoa aqui que crê no poder da oração, o poder do Espírito Santo, vai ver pessoas mudadas, pessoas tímidas que não têm coragem nem de abrir a boca, falando abertamente de Cristo. Depende do Espírito Santo mesmo, e muita fé e oração. A sua personalidade, a minha personalidade é bem oposta àquilo que Deus quer. Pode saber disso, porque todos somos pecadores, nascidos pecadores e inclinados para o pecado, gostando do pecado e assim por diante. Inclusive mais pecado que oração. E quando a gente pergunta quem gosta de orar mais do que jogar futebol, quase acho que estão mentindo. É muito difícil gostar mais de orar. Pode ser. Talvez a igreja de Cristo Pentecostal já venceu essa etapa. Não sei. Mas o próprio C.S. Lewis, o mais influente escritor evangélico do século passado, C.S. Lewis disse: não há nenhuma atividade que a gente tem mais receio de começar e que tem mais prazer em parar do que orar. Espero que não seja tão ruim assim, mas oração, queridos irmãos, exige disciplina, exige concentração, exige um coração voltado para Deus, uma disciplina mesmo. É por isso que jejum é tão complicado para a gente. Graças a Deus que Deus não manda. Você decide jejuar porque você quer aproximar mais a Deus. E o resultado é que Deus responde. Eu fico tão admirado. Tem um livrinho lá no caixa, os irmãos, não sei, de aqui uns poucos, não sei se vai ter tempo para ver os livros. Vamos deixar isso até sábado, mas tem um livrinho chamado Homem da Fé, do George Mueller, um pequeno estudo de sua pessoa. Ele que podia dizer milhares de vezes Deus respondeu às orações que ele fez para cuidar de 10 mil anos, milhares de vezes. Então ele orou para uma pessoa para se converter, 60 anos. Se converteu no funeral dele. Já pensou? Ele só soube lá no céu. Deve ter sido um telegrama, chegou rapidinho. Olha, fulano de tal se converteu na sua. Lá quando você está no caixão lá, aguardando o enterro. Que bênção, né? Quem mais? E de fato nós enfrentamos uma dificuldade hoje, que é a questão da centralidade da palavra de Deus no exercício eclesiástico. Há pessoas que ainda acham ensaiar e montar grandes estruturas
é a obra de Deus. E a igreja tem uma programação semanal que gasta muito tempo, energia, dinheiro com atividades que não promovem o discipulado. Promovem não somente uma convivência social e de muitos malefícios. Muitos malefícios. Então, quando se fala em aplicar, ensinar a Bíblia, demanda tempo, paciência, oração, demanda resultados que nem sempre podemos calcular. E pastor, aonde isso chega? Chega de fato no fato, né? David Breese, que ele escreveu aquele livro As Marcas de uma Seita, ele disse que o sentimento religioso da época é o enfado. As pessoas estão enfadadas de ouvir a palavra de Deus sistematicamente, profundamente, repetidamente também, que é uma necessidade. Então, esse desperdício de hoje, dessas programações, ela tem sido, na verdade, ele não tem sido mais detectado. Ele já faz parte do trabalho semanal da igreja. E as pessoas ocupadas, não é, perdendo tempo nos trânsitos do Brasil, cansadas, elas não querem de fato, muitas vezes, vivenciar esse discipulado com o pastor e com seus filhos. Hoje, as grandes cidades estão impedidas até de viver esse modelo bíblico, dependendo da questão. Mas como o senhor falou, que o líder tem que ter esse poder de influenciar as pessoas. Mas a igreja de Corinto é uma prova, né, de que Paulo foi um bom líder, mas a igreja não respondeu à altura. Hoje, pastor, essa resposta, esse feedback, como convencer hoje a igreja de que ela deve pensar biblicamente a respeito desses desperdícios? Eu só citei alguns, existem muitos outros. Difícil de responder, especialmente em situações tão diferentes, personalidades tão diferentes. Porque o que cansa alguns não cansa outros, e o que alguns gostam, outros não gostam, assim por diante. Nós estivemos em Argentina e falamos com alguns irmãos de uma igreja em Buenos Aires, e eles tinham a prática de reunir anualmente os líderes da igreja para apresentar o que eles acham está dando certo e aquilo que não está produzindo fruto, e ter coragem de parar de gastar aquilo que só cansa e não produz fruto. Aquele que avalia o que está acontecendo, se aquele programa está dando resultado ou não está dando, se está gastando muito dinheiro sem retorno. Porque a parábola dos talentos, que também é uma das palavras discutidas naquele livro chamado Teologia do Desperdício, é justamente que o terceiro servo, por alguma razão, desobedeceu o seu mestre e ficou cansado sem começar. Decidiu enterrar. Ou talvez por causa de medo, por causa de não crer que haveria retorno. Enquanto os outros dois tiveram uma atitude completamente diferente. Ficaram totalmente entusiasmados. Ninguém ganha mais 5 talentos sem ficar muito entusiasmado naquilo que ele está fazendo. Primeiramente, tem que saber que o talento é muito dinheiro. É muito dinheiro. Em comparação com o nosso dinheiro hoje, seria milhões de reais. Pelo menos 5 milhões de reais. Pelo menos. Provavelmente bem mais. Alguém como escravo que ganha 5 milhões do seu dono, ele não tem nada, de repente ganha 5 milhões. Usa aquele dinheiro para ganhar mais dinheiro, investir,
de um outro que vai produzir muito mais. E aquele servo diz: isso eu quero fazer. E fez sem cansar, obviamente. Ele ganhou mais 5. É a mesma coisa que ele ganhou 2 minutos. Mas aquele pobre servo, eu digo pobre porque ele foi destruído no fim, né? Jogado nas trevas, e ranger de dentes e tudo mais, por uma razão. Ele não tinha fé, não obedeceu a palavra do seu Senhor, não reconheceu a sua autoridade para mandar nele, mesmo que ele estivesse à distância, assim por diante. Todas as razões que ele desperdiçou naquele grande oportunidade que Deus lhe deu, porque o Mestre lhe deu. Isso está acontecendo com nossa gente. Pessoas que estão, como a disse, cansados, ou pessoas que não avaliam um investimento, um programa de rádio, um programa de ensino, de começar uma escola, ou começar um grupo pequeno, qualquer tipo de trabalho, que dá ou não dá resultado. E para ganhar dinheiro, a gente tem que ter lucro. E capitalismo cristão de verdade. Se você não tem lucro, é para pagar e começar outro. Isso não tenha dúvida. Deus nos tem inteligência para isso. Imagina, tanta gente aqui esta manhã, eu estou impressionado. Por quê? Porque alguém creu há 75 anos atrás que aqui daria certo e investir pelo menos alguns anos, não sei se investiu toda a sua vida aqui, que valia a pena, e que ele treinou pessoas que também pensavam que valia a pena. Veja que nós temos aqui representantes de um grande grupo de igrejas espalhadas por esse país querido e mandada por outros países. Não dizer, não, nós queremos esse benefício do talento só para nós. Não. Também vamos mandar para Uganda, vamos mandar para Quênia, vamos mandar para Sudão, vamos mandar para Honduras, vamos mandar para qualquer lugar do mundo que Deus coloque na cabeça. Vamos começar a orar por esse lugar. Glória a Deus. De dentro da igreja, como a palavra da vinha, quando o Senhor diz: vai recrutar certo, aí ele pega alguns pela manhã, outros pela hora do almoço, outros pela tarde, e todos eles tendo ali salários já definidos, tudo combinado antes. Quando chega na hora de pagar, aí os que começaram a trabalhar cedo começam a reclamar do seu salário. Acham que ele foi injusto porque pagou quem trabalhou menos o mesmo valor dos que trabalharam mais. Por que a igreja está cheia de crentes assim? Que ele acha que porque ele está mais tempo na obra, ele tem prioridades na obra do Senhor. Às vezes eu chego no irmão hoje, se o pastor dá alguma coisa para fazer, aqueles outros irmãos mais velhos começam a ter ciúme. Em vez de abraçar, em vez de ajudar, eles começam a querer prejudicar aquele irmão. Na verdade, se torna, eles muitas das vezes fazem aquele irmão morrer, que está iniciando. É essa a pergunta que eu fiz do senhor. Muito boa pergunta. Essa parábola é tão interessante porque ela mostra, como diz o escritor de um livro do século XVI, se não me engano, chamado Pérola, que uma criança que nunca teve a oportunidade de servir nenhuma hora, morreu até no ventre da mãe, ou no primeiro ano da vida, nunca serviu a Deus, nunca cantou nenhum cântico, nunca orou nenhuma vez. Será tão abençoada lá no céu como qualquer irmão que tenha gasto sua vida inteira servindo a Deus.
Isso para animar todas as mães que têm perdido criança. Outra pessoa escreveu dizendo que Deus não avalia nosso trabalho pelas obras grandes, obras de Billy Graham, por exemplo, e obras pequenas que ninguém nota, ninguém percebe que você está trabalhando, mas Ele galardoa o trabalho dos seus filhos pela maneira ou atitude que eles têm de amor pelo Senhor, feito com amor. Outros têm explicado as palavras de outras formas, mas de qualquer forma dá para entender claramente que não é as pessoas que deram toda a sua vida para servir a Deus que vão ser os primeiros no reino, mas vão ser aquelas pessoas escondidas, ninguém conhece, não tem nenhum livro escrito, publicado, não tem, ninguém conhece, mas Deus conhece, e eles vão ser galardoados com essa bênção do Senhor. Galardões é uma área muito interessante na Bíblia, e deixe-me dizer uma coisinha sobre galardões. Galardões não significa que você vai ter alguma coisa que um outro irmão lá no céu, quando Cristo reinar aqui na terra, que vai ter inveja de você. Imagina, depois de Cristo voltar, você ficar invejoso. O pastor Laércio. Não, você não vai ter inveja nenhuma. Então, como é que a pessoa pode ficar discriminada pela sua importância para Deus e a falta daquele irmão que quase não fez nada para Deus, nunca ganhou ninguém para Cristo, leu a Bíblia só pela metade e acabou, ora uma vez por mês, 5 minutos. E como que ele vai ser galardoado? Simples. Deixa eu contar o que aconteceu na nossa casa. Uma vez chegou uma carta de um dos músicos da Filarmônica de Nova York, dizendo que eles, a orquestra, uma das mais conceituadas do mundo, estaria em São Paulo, e que nós teríamos o privilégio de ouvir, se quisermos, um ensaio deles, que é um ensaio igual a um concerto, tudo de graça lá no ANB. Isso aconteceu, aqui não é ficção, estou contando a história verídica. Uns 15 ou 20 anos atrás nós tivemos esse privilégio. Agora vai entrar a história fictícia, não aconteceu, mas é interessante para ele ilustrar o que estou querendo dizer. Junto conosco, hóspede é um daqueles indivíduos da terra que não sabe ler, que veio do interior de Rondônia e está em nossa casa. Então nós convidamos ele a ir junto conosco para escutar esse maravilhoso orquestra, 120 peças, e Zubin Mehta, que foi o regente e assim por diante. Nós sentamos lá, são as únicas pessoas no teatro todo, que tem 3.000 lugares. Então, eles começam a tocar. Quem? Bruckner. Olha, Bruckner não é o mais popular de todos os músicos clássicos. Nosso amigo fica lá sentado, escutando uns 5 minutos e diz: puxa, estou precisando de ir para o banheiro. Tá bom, o banheiro é para lá e lá, pode encontrar. Ele volta 5, 10 minutos depois, senta, escuta mais um pouco, e ele diz: puxa, eu queria tanto ver a cidade. Tá bom, pode ir.
Então ele gasta toda essa hora passeando pela cidade. E nós, cheios de glória, cheios de gostar, mas eu gosto demais dessa música. E aquele amigo de Rondônia, não tem nada, quer dizer, não tem nada no coração que corresponde àquilo que estava sendo acontecendo. Então tem gente que vai chegar no céu, imagina, chegar no céu e não gostar, ou pelo menos gostar muito pouco. E se ele pedir, Senhor, posso botar um lugar melhor? Outro lugar lá embaixo. Já está subindo essa fumaça. Só tem 2 lugares, né? Ou você aprende a gostar daqui, porque não gostou lá na terra, não aprendeu a gostar, agora tem que aprender aqui. E eu espero que haja oportunidade para aprender lá, porque eu não sei como que vai ser. Eu só sei que as pessoas que amam ao Senhor vão ficar muito, muito felizes. Amém. Incrivelmente felizes. E as pessoas que não ficaram felizes com o Senhor aqui vão ficar meio insatisfeitos lá. Só isso. Isso que significa lá. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Laércio, 5 minutos para as 11. Ele diz até as 11 eu quero dar 5 minutos para falar, irmão. Temas do século XXI, nós colocamos a questão da pós-modernidade, certo? Não está aí, está no programa. Nós colocamos a respeito dos desafios como a pós-modernidade, tá certo? Já ouvi alguns autores, alguns pregadores falando que o Brasil seria o celeiro missionário daqui a alguns anos, certo? Então, nessa perspectiva, qual é a sua visão, tá certo? Dessa ação do Brasil se tornar o celeiro missionário, ok? Como foi a América do Norte, tá certo? E na investida dessa pós-modernidade, o que a igreja brasileira deve fazer para não cair na mesma circunstância que está vivenciando a América do Norte? Muito bom. Como diz Edward Orr, foi maior autoridade sobre avivamentos. No seu livro eu encontrei uma referência a avivamento no Brasil em 1954. Eu não sei se foi um avivamento ou apenas a opinião dele, mas ele disse que na segunda geração, após o avivamento, a leva de missionários cresce a um efeito missionário depois de um avivamento, mais uns 30 anos, 40 anos de espera. Ele está olhando para a história das missões quando ele afirma isso, porque no caso dos morávios, esse interesse missionário começou quase imediatamente. Eu acho que os primeiros missionários saíram talvez 3 ou 4 anos depois do avivamento, em 1727. Mas na América do Norte, na Inglaterra, norte da Irlanda, Escócia, aqueles países que mandaram mais missionários no fim do século XIX, começa no século XX, quando meus pais saíram para a Bolívia em 1923, quando o Instituto Moody já estava preparando milhares de jovens para sair para missões. Se Deus vai novamente levantar, como Ele tem feito na Coreia do Sul, e como está fazendo na China hoje, só que a China não pode mandar missionários, porque eles não tem nenhuma maneira de sustentar ou enviar, mas Deus está operando. E se há um avivamento correndo no Brasil, pode ter certeza, segundo esses escritores sobre avivamentos, que grande leva de missionários nascerem desse país também, até que eles voltarem.
Agora, quando que Cristo volta? Quando todas as nações que têm gente comprada pelo sangue. Leia capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse, que diz especificamente Deus tem comprado de todas as nações gente para a sua glória. E essa gente nem sabe que existe um Salvador ainda. Nós temos que levar essa glória nossa. Esse é o meio que Deus escolheu para que todos que foram comprados na cruz sejam ganhos e levados ao Senhor Jesus. Vamos aguardar, ver o que Deus vai fazer. Muito bem, irmãos, vamos colocar de pés. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo para os irmãos darem uma saída. Vamos ver a hora do almoço. Nós vamos ouvir, conforme está na programação, o missionário Rui Barbosa Valim, trazendo um pouco mais sobre missões para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, te agradecemos por essa primeira parte e suplicamos a tua graça para que compreendamos melhor qual é a tua vontade, ó Santo Deus, para nossas vidas, a partir deste evento, a partir deste congresso. É o que suplicamos em teu nome. Amém. Muita novidade nessa tarde, e já naquela expectativa do culto à noite, né, irmãos? Porque o negócio vai ficar bom por aqui. Louvado seja o Senhor Jesus. Gostaria de convidar o pastor João Bros para fazer esta oração. E o pastor José Vicente para louvar o Senhor com 2 hinos. Chega, pastor João Bros, abençoe-nos aqui. Vai ser para os irmãos. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade maravilhosa que nos concede para estarmos, ó Deus, na tua presença. Neste momento, Pai, nós vamos ouvir a tua palavra, o ensinamento do Filho, os irmãos hoje, concede a tua graça. Abre, Deus eterno, os nossos finais para que possamos aprender de ti, Senhor. Nós pedimos, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Igreja,
Está aí, né? Jubilado, mas o barato ainda está inteiro ainda. Louvado seja Deus. Está ali acompanhando sua esposa, irmã Ana Lourdes. Por favor, irmã, coloque-se de pé. Nós possamos vencer. Deus te abençoe, os irmãos. São responsáveis hoje pela missão Juvec, né, pelo seminário. Tem feito um grande trabalho nessa região. E graças a Deus pela oportunidade de termos aqui hoje o pastor William. Amém? Vamos dizer bem-vindo a eles, digamos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Com a graça, a paz. Quero saudar a igreja com a graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa tarde e pelo convite, e primeiramente que foi feito pelo pastor Edivaldo. E amados, primeiro estar junto com o povo de Deus, é uma coisa muito maravilhosa, muito gostosa. E segundo, pelo motivo que está nos unindo nessa tarde, que é a 9ª conferência missionária. Eu sou resultado concreto de obra missionária. Eu aceitei a Cristo durante uma série de palestras realizada por 2 americanos. Não sei se alguém aqui os conheceu. Bernard Johnson, da Assembleia de Deus, e o David Hells. Trabalhavam no Brasil, fazendo muitas campanhas evangelistas, e em Brasília eu estive ouvindo os dois, e naquela noite eles fizeram um apelo. Era a primeira vez que eu estava na igreja evangélica, eu pude à frente aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, queridos, nós também, de maneira geral, somos uma igreja que é fruto da obra missionária, porque Deus trouxe da Europa muitos missionários para virem evangelizar no Brasil. E hoje nós somos o que somos porque nós recebemos da parte de Deus aqueles que Ele moveu o coração para virem pregar para nós. Nessa tarde eu gostaria que você, de pé, pudesse abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, apenas o versículo de número 14. Mateus 24, verso 14. Todos acharam, amém? Isso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ler juntos esse verso? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Repita comigo a última frase, por favor. Então virá o fim. Novamente. Então virá o fim. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque estamos juntos na tua presença e queremos ouvir a tua voz, falando aos nossos corações. Fala-nos, ó Deus, desperta-nos, Senhor, e envolve-nos mais e mais com a tua maravilhosa obra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Queridos, o texto que nós vemos, ele está dentro de um contexto. E eu queria que você, ainda com sua Bíblia aberta, no capítulo 24 de Mateus, pudesse me acompanhar na leitura dos 3 primeiros versículos, os versículos 1, 2 e 3. O texto diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando
se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amados, a alegria dos discípulos estava naquelas construções, e eles certamente tiveram também a alegria em compartilhar com Jesus. Mas Jesus, como que jogando balde de geografia neles, diz para eles que aquilo não deveria ser o motivo da alegria deles, porque aquilo seria facilmente, em pouco tempo, destruído. Versículo de número 3, Jesus agora não está no templo. O texto diz: no Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, como quem dizer assim: Senhor, nós queremos te pedir que nos conte um segredo. E eles pediram o que a Jesus? Dize-nos quando sucederão estas coisas. Senhor, se o templo será derribado, quando? Quando tem respeito ao tempo. Quando sucederão estas coisas? Outra questão que eles levantaram para Jesus: quando sucederão estas coisas? A segunda pergunta que eles levantaram para Jesus foi: e que sinal haverá da tua vinda? Não tenho certeza se os discípulos aqui estavam de fato se referindo à segunda volta de Jesus, mas havia uma expectativa deles com respeito a alguma coisa que chegaria. E aí eles perguntam mais uma vez com respeito ao tempo: haverá sinal que nos indicará o tempo da tua vinda? E há uma terceira questão que eles perguntaram para Jesus. A pergunta é o seguinte: qual sinal que haverá que nós entenderemos que está chegando a consumação dos séculos, o momento final de tudo? Ou seja, os discípulos, eles estão preocupados com o tempo. Eles querem saber o tempo. Eles querem saber quando aquelas coisas que Jesus tinha dito se sucederiam. E amados, nós também hoje temos muita preocupação com o tempo. E assistindo a um programa na televisão, eu pude ver ali as pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, preocupadas em retardar o envelhecimento. Como lutar contra o tempo que vai consumindo as energias do nosso corpo físico? Como retardar essa velhice? E aí tem muitos medicamentos que estão sendo descobertos, fabricados, colocados no mercado, e as pessoas estão tomando na tentativa de retardar o tempo sobre a vida delas. Então, irmãos, a gente percebe que há outros aspectos que nós lutamos e que o tempo é um fator decisivo para a nossa vida. Mas eu creio que há uma coisa no tempo, que é aquela que verdadeiramente nós deveríamos estar mais preocupados e estarmos mais envolvidos. E esta coisa, eu diria que é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Está prevista a volta de Jesus. Está previsto que Ele voltará uma segunda vez. Está previsto que Ele voltará e buscará a sua igreja. Isto, infelizmente, parece-me que nesses últimos dias não faz parte mais das nossas preocupações, nem mesmo como igreja evangélica, não faz parte mais das nossas preocupações através dos ensinos, dos estudos e das nossas pregações. E eu pergunto para vocês: nós deveríamos estar mais preocupados e estarmos mais envolvidos. E esta coisa, eu diria que é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Está prevista a volta de Jesus. Está previsto que Ele voltará uma segunda vez. Está previsto que Ele voltará e buscará a sua igreja. Isto, infelizmente, parece que nesses últimos dias não faz parte mais das nossas preocupações, nem mesmo como igreja evangélica, não faz parte mais das nossas preocupações através dos ensinos, dos estudos e das nossas pregações. E eu pergunto para você nessa tarde: quando foi a última vez que
você ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus? Quando foi a última vez que você ouviu um estudo bíblico detalhado, explicando cada coisa sobre a volta de Jesus? Quando foi a última vez que você esteve reunido com a igreja e a igreja de Deus orou e clamou e disse aquela palavra tão desejada que é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Amados, o texto que nós lemos, eu quero relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. A volta de Jesus com a obra missionária. A expectativa dos discípulos, eu creio que foi respondida através do versículo que nós lemos. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E a resposta de Jesus foi: quando se sucederão essas coisas? Que sinal haverá na tua vida? E que sinal da consumação dos séculos? Qual é a resposta de Jesus? O evangelho será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá. É isso que vocês precisam saber. E amados, em primeiro lugar eu gostaria de comentar o seguinte: se nós que estamos aqui presentes neste auditório, ainda acreditamos na volta de Jesus, perceba, se nós que estamos presentes aqui neste auditório, ainda acreditamos na volta de Jesus, se nós ainda acreditamos, naturalmente, nós seremos tomados por um sentimento de pregar o Evangelho dentro e fora de tempo. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer nessa tarde. Nós seremos tomados por um sentimento de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E como também disse o apóstolo Paulo, nós seremos tomados por um sentimento e por uma atitude de aproveitar todas as oportunidades para pregarmos o Evangelho. Seremos tomados. Porque, queridos, para nós cristãos, o tempo, ele não vale dinheiro. O tempo não é ouro. Isso é um engano. O tempo é vida. O tempo é vida. O tempo não se guarda. Eu vou guardar e depois eu vou recuperar esse tempo. O tempo não se guarda. Tempo não se compra. Eu vou comprar o tempo. Vou me enriquecer comprando o tempo. Você não conseguirá fazer isso. E alguém já disse: não dê tempo ao tempo, pois o tempo não tem tempo para ter tempo. Alguém já disse também que o tempo, ele é perverso, porque nós nunca poderemos contê-lo, interrompê-lo. Nunca. E amados irmãos, quando nós estamos então diante de uma sociedade cheia de ciência, de conhecimento, nós percebemos que o tempo ainda é um fator